Glória a Deus, o céu tem mais, que coisa boa. Quero com muita alegria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvar a Deus pela vida do meu amigo o pastor José Domingos Bittencourt, pastor Arthur. Obrigado, Deus seja louvado. Pastora Marlene, oh meu Deus, Madalena, a família aqui pastoral, em nome de todos os outros pastores, como é o pastor Rubens, meu amigo. É muita honra estar convosco nessa noite para adorar a Deus, para fazer essa homilia, conversar sobre a Bíblia, conversar sobre as coisas do céu. Eu quero ler um versículo, acrescentando ao texto que já fora lido, São João, capítulo 1, versículo 29, que diz o seguinte: e no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero também registrar aqui saudações da nossa igreja em Vila Guacuri e também da nossa missão lá na Itália. Os irmãos são nossos parceiros já de longas datas e todo mês entra um depósito que eu fazia confusão com uma tal de Santa Terezinha. Eu até falei, mas Arthur, onde é que é essa Santa Terezinha? Pô, não tem nada a ver com o Tinga, mas eu descobri, Santa Terezinha é por aqui, e lá também tem a Santa Terezinha. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que contribuem mensalmente para ajudar a obra de Deus, investir. Saiba que todas as vezes que você investir na obra missionária, de fato você está lançando a semente. E nós temos lá vidas que foram salvas, libertas por Jesus Cristo, através da sua ajuda, da sua oração, da sua contribuição. Eu quero registrar aqui minha gratidão a Deus pela vida desta igreja. Também parabenizar o pastor Bittencourt por essa teimosia santificada, como dizia o Spurgeon, porque ele está nessa temática missionária. Todo ano é um tema relacionado a missões, e nada melhor do que missões, porque se o mundo não te escuta, o céu te escuta, e quando o céu te escutar, não há como o mundo não te ouvir. Maravilha. Se o mundo não te escuta, o céu te escuta. E quando o céu te escutar, não há como o mundo não te ouvir. Eu cheguei aqui, os irmãos estavam orando. Até lembrei do corinho, de joelho é melhor. A temática, a expiação de Cristo e a fé missionária. Os irmãos têm aí nas mãos um esboço maravilhoso. Letra de tiozinho, porque a letra é grande, né? Dá para ler até assim. Então é um esboço que dá para a gente debruçar com a temática maravilhosa. Todos os textos aqui, os temas relacionados à expiação e à fé missionária. Nessa 10ª edição do EBOM, em Utinga, em que vocês estão comemorando o 41º aniversário da igreja, é de bom ouvir, irmãos, meditar sobre esta temática fundamental do cristianismo. Não dá para navegar na maioria das interpretações da atualidade, digo, interpretação sobre a igreja, porque nós vivemos numa época da ascensão política constantiniana. A igreja atual é mais constantiniana do que cristiana, porque quem estuda a história da igreja sabe que a partir do 4º século as coisas mudaram.
E muito, porque entrou toda aquela tradição histórico, idólatra e costumes estranhos que até hoje reina na igreja, inclusive na igreja que eles dizem reformada, né? Que se diz reformada, pós-Lutero. Tem muita coisa estranha no meio da igreja de Constantino, mas no meio dessa igreja, ou nesse mundo, nós temos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é a minoria, a igreja de Cristo é marginalizada, a igreja de Cristo não tem tantas portas abertas assim neste mundo atual. Mas na igreja de Constantino, tem porta e tem muita gente. Então, meus amados, a visão distorcida que se vive durante os anos é muito complicada, mas nós temos a igreja de Cristo. Nessa época, a igreja foi para o deserto. A igreja dos mosteiros, a igreja dos monastérios. Parece até que a gente precisa voltar a esse tempo. Quando alguém queria ouvir Deus, eles saíam da cidade, saíam do meio da igreja, porque com o decreto de Teodósio, que todo o império deveria ser cristão, logo após Constantino, aí que o negócio ficou feio, que as pessoas vinham, apenas tomavam banho nas águas batismais, mas não passavam pelo Calvário. Eles não sabiam nada a respeito da expiação. Mas quando nós somos impactados pelo poder de Deus, os nossos olhos brilham. Amém. E eu digo isso exatamente para sustentar a temática suscitada pela igreja de Utinga, que é a expiação. Um tema abandonado. Na verdade, existem várias doutrinas que, lamentavelmente, a chamada igreja, que é a constantiniana, não faz menção. Hoje em dia é mais um céu na terra, uma teologia mais da terra, é algo mais aqui. As pessoas não estão mais com a visão no céu, mas a igreja de Jesus, que é pouca gente, a visão ainda continua no céu, porque querendo ou não, a pedra, Daniel 2:14, foi cortada da montanha, e esses reinos aparentemente visíveis, amedrontadores, que muitos chamados cristãos estão aí embriagados por ele, esses reinos, ou esse reino terreno, é passageiro, porque a pedra já bateu no pé da estátua, a estátua já caiu, e a pedra está crescendo, embora que nos tempos odiernos ainda invisível, porque ela cresce dentro da gente, porque a pedra é Cristo. Logo, esses reinos que fazem tantos alardes desaparecerão, tornar-se-ão pó, e o reino de Cristo aparecerá, porque muito em breve a trombeta soará. Portanto, a temática é pertinente. Podemos dividi-la em 3 partes: expiação, fé e missão. Porque a frase é essa: a expiação de Cristo e a fé cristã missionária. Então são 3 departamentos fundamentais interligados. É uma visão que focaliza o todo. A expiação é uma sequência temática que desencadeia
todas as doutrinas cristãs. A nossa soteriologia depende da expiação. Vocês têm aí a revista, e logo no início o pastor Bittencourt faz aqui uma exegese bem ampla a respeito do que é expiação. O ato ou efeito de expiar, a palavra expiar é de origem hebraica, kafar, que significa expiar, cobrir, perdoar, redimir, reconciliar, tendo outra palavra também no hebraico, kippur. Basta lembrarmos do Yom Kippur, dia do perdão, lá na frente já vi que o pastor citou esse dia. Enfim, nós temos aqui uma vasta descrição vernacular, do vernáculo, a respeito dessa palavra tão importante, que dentre tantas interpretações ou tantos sinônimos, nós temos aqui: expiar é igual a cobrir, expiar é igual a perdoar, redimir, reconhecer. É o ato, o processo da reconciliação. Na verdade, é uma doutrina fundamental para o entendimento da remissão do pecado. Compreender sobre remissão, sobre novo nascimento, sobre reconciliação, é concomitantemente entender o que significa a expiação. É uma doutrina basilar no Antigo Testamento, porque tudo no Antigo Testamento tinha a ver com remissão, perdão. Romanos capítulo 5, versículo 11 diz, nós temos ali o pensamento de que a doutrina e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Então veja que é uma doutrina interligada. Nós temos aí encarnação, nós temos a morte de Cristo, que nós também estudamos sobre isso aqui em uma das escolas, temos a ressurreição, e vamos interligando com todas as outras doutrinas. Essa doutrina da expiação é como Mateus 16, 18: tu és Petros, ou melhor, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja que é uma doutrina central do cristianismo. Tema central, o que era uma constante, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos muito sacrifício, muito cordeiro, carneiro, muito animal morrendo. Estava lendo hoje sobre o sacrifício que Salomão ofereceu, mas ofereceu muito sacrifício. Ali eram muitos gados, e você imagina o trabalho desses sacerdotes. Por isso a turma era enorme. O sacerdote trabalhava só 25 anos, mas tinha 50 anos, já jubilava, porque o trabalho era realmente um trabalho duro, cortar, matar o boi, sangrar e oferecer e queimar. Mas imagina, por isso talvez que Malaquias faz os reclamos do trabalho duro, que era o trabalho sacerdotal. Mas olhando lá para o Antigo Testamento, nós vemos essa constante do sacrifício. Qualquer pecado, anualmente as famílias ofereciam, e era uma coisa que entrava ano, saía ano, é sempre alguém oferecendo um animal, um pássaro, um novilho, para aplacar temporariamente o seu pecado. Isso não era fácil, isso era difícil, e fazia parte da tradição, mas apontava para João 1:29. Tudo isso era uma indicação de que numa ocasião futura haveria um sacrifício perfeito.
E nesse sacrifício perfeito, os nossos pecados seriam perdoados, aplacados, redimidos, e seríamos salvos se aceitássemos esse sacrifício que ocorrera exatamente com a vinda de Jesus. Então, o que era uma constante no Antigo Testamento foi finalizado definitivamente em Cristo. Então, em Cristo nós temos a oferta sacrificial realizada por nós em um único ato. Foi um único sacrifício. Por isso é bom ler aqueles versículos que nós sabemos na ponta da língua. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Veja que Ele se doou, Ele se entregou, que deu o seu Filho, para que todo aquele, não é apenas alguns, todo aquele que crê, não apenas os pontuados ali como os calvinistas, todo aquele que crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então veja bem, é o unigênito de Deus para a salvação de todos. Portanto, toda a fé missionária está centralizada na expiação. É mesmo. Toda a fé, toda a pregação, toda a vida cristã está centralizada, alicerçada na expiação. E assim sendo, vemos no cristianismo um Deus que se doa, um Deus que se entrega, Deus que se faz servo, Deus que se humaniza. Nós vemos, tal como sinaliza Mateus 20, 28, Marcos 10, 45 também fala a mesma citação, temos a mesma citação, ali diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos, da sua alma, psirré, em resgate de muitos. E nós temos a palavra diaconia, que é o ato de servir. Em latim tem uma expressão que eles costumeiramente dizem, inclusive a Igreja Católica, servus servorum Dei, servus servorum Dei, que é servo dos servos de Deus. O Papa diz que ele é isso, mas tomara que seja, mas a questão toda é que os servos de Deus vivem para servir uns aos outros. E Jesus é o exemplo mor do servo que vem, do servo que se doa, do servo que se entrega, do Deus que vem, do Deus que olha para você e diz: eu tenho um plano maravilhoso traçado para a sua vida, eu tenho projetos, eu tenho missões, eu tenho estratégias, e você em si só já traz uma missão delineada, inculcada, amalgamada na sua alma para cumprir no tempo da sua existência. São João 1, 29, conforme dissemos, lemos no início, o próprio texto diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos faz lembrar o hino 20 da harpa cristã: olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele pode nos salvar. Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo diz ali: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Salário, eu vi que o William Barclay, em palavras-chave do Novo Testamento, ele coloca ali que essa palavra salário vem da expressão grega opsonia, que significa literalmente dinheiro para comprar carne cozida. Dinheiro para comprar, o salário para comprar carne cozida, e também referia-se ao pagamento de um soldado. Isso significa que se recebêssemos aqui por aquilo que fizéssemos, teríamos recebido a morte, porque o salário do pecado é a morte, a opsônia, o dinheiro.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para isto ele usa a palavra carisma. Daí vem carismático, carisma, que também observei nos textos de William Barclay, que ele coloca ali, que essa palavra pode ser também uma palavra militar, porque quando o imperador subia ao trono, ou então celebrava o seu aniversário, ele dava um donativo, ou então um carisma para o soldado, que era uma oferta gratuita sem que ele merecesse. Ali fazia isto o imperador. Eles não recebiam aquilo em troca de serviço, de trabalho, não era a sua opsônia, mas recebiam imerecidamente pela generosidade do imperador. A nossa opsônia, o nosso salário seria a morte. Tudo quanto merecíamos era a morte, mas o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Deus, através da sua morte, através da sua vida, Ele nos deu o carisma, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, a expiação é uma estrada, ou podemos até colocar como um sinônimo da kenosis, de Filipenses capítulo 2, versículo 7, ou aos Efésios capítulo 4, versículo 8 em diante, porque essa kenosis é o autoesvaziamento. O verbo kenol é esvaziar-se temporariamente. Aliás, essa é uma palavra muito propícia para um cristianismo vibrante. Embora você saiba, embora você tenha conhecimento, embora você seja teólogo, embora você tenha tais e tais e tais láureas, mas no cristianismo nós nos esvaziamos porque nós dependemos dele. Eu li uma frase, até anotei aqui na Bíblia: nós somos uma incompletude vivente, um vão, um vazio pedindo preenchimento. Thomas Merton. Isso é, nós dependemos dele, apesar de adquirirmos alguma coisa com aquilo que ele nos deu, mas somos dependentes, eternos dependentes dele. E esse kenol, que vem a kenosis, que é o autoesvaziamento, Filipenses 2,7, como já disse, Efésios 4, versículo 8, fala da encarnação, da descida de Cristo. Nós estudamos reiteradamente esse assunto aqui, mas tudo está interligado: encarnação, morte, ressurreição, vida no Calvário, a cruz de Cristo, tudo está interligado com a expiação, que é o ato de nos declarar justificado, como diz a expressão dikaiosine tuteu, que é a justiça de Deus, justificado como se nunca tivesse pecado, é um pecador remido. Irmão, isso é muito, isso é algo extraordinário. E para isso, o que Deus fez? Desceu. Eu sempre digo isso a respeito da descida, mas não dá para fugir dessa expressão, principalmente nessa temática, porque essa kenosis é a descida. Você imagina Deus. Quem é Deus? Nós não temos definição para Deus. Se você quiser definir Deus, você vai jogar pedra na lua e chamar urubu de meu louro, porque não tem condições de definir Deus. Deus é extraordinário. De onde veio Deus? Não sabemos. A autoexistência de Deus é algo também difícil de conceber nessa mente finita. Quando partimos para o outro lado da vida, será que vamos saber a origem de Deus? Não sei, eu acho que não também, porque Deus, não dá para definir Deus, mas Ele está conosco, Ele nos fez, e nós temos essa sede, essa fome, esse desejo no nosso interior, como diz C.S. Lewis, parafraseando outros autores, que o homem tem um vazio dentro dele do tamanho de Deus. Você só se encontra na vida quando encontrar Jesus. Você só tem finalidade, você só encontra a razão da sua existência quando você encontrar Jesus. E você só encontra Jesus quando entendeu o que é expiação, quando entendeu o que Deus
fez por você, vindo, se humanizando, andando nas nossas ruas, falando a nossa língua e se entregando. Isso é descer a tal ponto de conversar com você, falar a sua língua e dizer que você pode ser a continuidade dele, recebendo-o como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Jesus. Então veja, a expiação e a quenoses são irmãs gêmeas. Também essa quenoses relacionada à expiação tem a ver com os ditames, os ditos de Jesus, tal como Mateus capítulo 5, versículo 3, quando Jesus começa o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um dos sermões mais extraordinários da história, e ali ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente vai dar uma lida nesse negócio na língua portuguesa. Se o pobre de espírito é bem-aventurado, então eu posso olhar para você, apertar sua mão e falar: paz do Senhor, irmão pobre de espírito. Mas eu não sei se dizendo isso para o irmão ou para a irmã, eu vou receber uma resposta agradável. Que é isso, irmão? Que conversa é essa de me chamar de pobre de espírito? Então, olha só a linguagem que Jesus usa. Aí você vai procurar o vernáculo, porque você só encontra resposta lá no original. E ali está: makaroi roi pitokos tu pneumatus. Makaroi é o feliz, é o bem-aventurado, que é claro, uma felicidade que você não encontra nas esquinas, nem no mercado, nem na filosofia, e nem muito menos na internet, e nem muito menos com esses filósofos aí que estão em eminência. Você não encontra nem definição, porque é uma felicidade gerada pelo Espírito de Deus. Essa felicidade só pode falar dela quem foi salvo por Jesus e compreendeu a expiação, porque se você não compreender a expiação, talvez a resposta da compreensão da sua salvação também é duvidosa. Então veja bem, uma pessoa dessa é feliz, é bem-aventurado. Bem-aventurado o quê? Os pitocós. O Dr. Rochede, também esses outros exegetas, dizem que o pitocós é o pobre, é o mendigo, aquele que vive esmolar pelas ruas. É aquele tipo de pessoa que, se você não estender a mão para ele ou para ela, ela morre de frio, de fome. É uma pessoa que vive em estado de miséria, totalmente dependente de uma esmola. E Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque esse negócio é sério. Isso aí faz a gente pensar muito, mas graças a Deus que ele fala que é pobre de espírito, porque o espírito, aí nesse caso, é que tem a grande chamada da interpretação do texto, porque nós somos espírito, você é um espírito que vive nesse corpo, nessa barraquinha, que você cuida dela todo dia, você dá uma arrumadinha aqui, outra ali. Estava vendo um pregador esses dias, eu olhei direito assim, falei: mas por que os lábios desse pregador estão tão vermelhos, hein? Por que tem tanto sangue nos lábios? Não era nada de sangue, né? Você sabe o que era. Quer dizer, as pessoas se arrumam, mas só que a barraquinha vai envelhecendo, né? Você estica aqui, estica ali, depois vem a ruga de novo, e a terra está dizendo: vinde, amado meu. O pastor Luiz Gonzaga que dizia isso, né? A terra é boa, te dá ouro, te dá prata, a terra te dá pão, te dá tudo que você tem, mas não se engane com ela, que daqui uns dias ela vai te comer, certo? Então, quer dizer, você cuida da barraquinha, mas só que o que faz essa barraquinha viver, falar, se alegrar, é o Espírito que está aí. E esse Espírito, que pode ser também trazido como ruá, que é vento ou pneuma, ele está em alguma parte do seu corpo.
Esse Espírito que te faz pensar, ir, vir, analisar, ou até mesmo pensar, acaba logo com essa pregação aí, pastor, que eu estou querendo ir embora. Quer dizer, é o Espírito que te faz pensar. Onde é que está esse Espírito? Não sei. Só quem sabe é a espada do Espírito ou o próprio Deus, que Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como uma espada que vai lá na divisão da alma e do Espírito. Então eu estou dizendo isso porque o texto diz: bem-aventurados os pobres de espírito, só para centralizar nessa questão do esvaziamento, do kenosis, do kenol. Pobre de espírito, pitokos tu pneumatus. Isso mostra que você é uma fagulha, uma centelha, você é micros. Você é uma centelha que veio de Deus, e essa centelha que veio de Deus te dá toda essa capacidade que você tem, só que ele é macros. Então é isso, é como diz aqui o monge, nós dependemos muito dele, porque você é tão pobre, tão dependente dele como um mendigo que esmola pelas ruas. Assim você é dependente dele, você é um espírito, você é um sopro, você é uma fagulha, mas ele é grande, ele é o grande espírito. Eu e você dependemos dele. Então somos pobres de espírito, graças a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. E isso nos leva para a humildade, isso nos leva para a descida, isso nos leva para o autoesvaziamento, isso nos leva para centralizar a nossa vida nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então veja bem, Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E nessa linha de raciocínio centralizado na expiação e também na fé e na pregação, nós vivemos, como diz Paulo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, que os homens nos considerem. Não é que você saia por aí dizendo: o pregador, olha o missionário. Que eles olhem para vocês, que eles olhem para nós, às vezes até sem dizer nada, como dizia Francisco de Assis: pregue sempre, se precisar use as palavras, certo? Mas com o seu comportamento, suas atitudes, seu jeito de ser, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, como despenseiros dos mistérios de Deus. E eu sei que vocês sabem, porque vocês estão aqui entre os mestres. De repente todos são mestres, mas o Russell Norman-Champ faz um comentário bonito ali, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, quando ele fala de hiperetas tu Christu, que são os remadores dos remos inferiores, aqueles remadores que remavam até morrer. Remavam até morrer, porque a missão, e eles cantavam um cântico, ia remando, e o texto diz que nós somos hiperetas, e a tradução ali é ministro. Aí entra a palavra forte, que é exatamente a palavra da humildade, que nós aprendemos com Cristo por causa da sua expiação. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, meus irmãos, depois fala dos dispenseiros, que é o oikonomos, né? Aquele que administra, aquele que entrega a palavra. Portanto, a expiação traz toda essa conotação de compreensão salvífica, de missões, de pregação, de vida cristã. Romanos capítulo 5, verso 11, nós temos a palavra do ajuste, que é o catalegué, que seria o ato de reconciliar. Quer dizer, você ser consciente de que você está ajustado, de que você é uma pessoa justificada, de que você é alguém que leva, não que você deixou de ser pecador, mas um pecador remido.
Antigamente você se programava para pecar, e aliás contava o pecado como algo vantajoso, dependendo do pecado, né? Hoje o pecado na vida do crente é um acidente e não um programa. O crente não se programa para pecar, o crente se programa para adorar a Deus, para exaltar a Deus. Mas de repente entra numa pista escorregadia. Eu, quando eu morava na roça, eu sou filho de imigrante italiano. Meu pai tinha muito café, e quando os imigrantes chegavam no Brasil, eles davam só terra assim, morro, então o sul do Brasil. Os primeiros imigrantes chegaram, foi para o Espírito Santo, que é onde eu nasci, a primeira colônia italiana do Brasil. Meu pai plantava muito café nos morros, e ele resolvia plantar banana no meio do cafezal, e as bananas eram boas, adocicadas. A gente pegava a banana e jogava a casca, e eu costumava correr no meio do café, eu pisava na casca de banana, mano, eu ia parar lá embaixo perto do rio, rolando, acidente. Acidente. Então isso é o pecado na vida do crente. O pecado na vida do crente é um acidente e não um programa. Você não fica feliz porque caiu. Veja, isso é porque você é um pecador remido. O Espírito Santo é o árbitro do seu coração, do nosso coração. Cataleguel, somos reconciliados. Segunda aos Coríntios 5:17, tem um texto muito interessante que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. João 3:3, ali, um versículo também bem conhecido, só falando de texto conhecido: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E esse nascer vem da palavra anotem, que significa nascer do céu, nascer de cima, nascer do Espírito. Não é uma mudança de igreja, uma mudança de religião, uma mudança para essa filosofia ou aquela. É algo que vem do céu. Por isso que, para entender salvação, para compreender a vida cristã, é necessário exatamente passar por essa transformação. Não é uma coisa que eu coloco em você, não é uma coisa que um pregador coloca. O pregador prega, lógico, a palavra, mas é o Espírito de Deus que trabalha na sua vida, no seu coração, na sua alma. Eu estava conversando com um muçulmano, que a gente está já há uns 3 anos tentando ganhá-lo para Jesus, lá em Trento, e eu estava vendo o que é uma doutrinação desde a infância. Falando com esse muçulmano, ele é um refugiado que veio lá do outro lado, e eu estava tentando falar para ele da Trindade, mas irmão, você quer ver coisa difícil? É você falar de Trindade com um muçulmano. Só por revelação. Não tem condições, você pode usar todos os argumentos possíveis, não tem condições. Só Jesus para transformar o coração de um muçulmano. São monoteístas, né? Porque eles dizem que nós somos politeístas. Politeístas, porque Pai, Filho e Espírito Santo. Essa questão da Trindade também não é para qualquer um, porque tem crente até hoje que acha que tem 3 tronos lá no céu. Até hoje acha que tem 3 tronos lá no céu. Isso você vai estudar isso na escola dominical. Isso é bom para a escola dominical, para a gente ficar debatendo esse assunto. Mas veja que esse novo nascimento, essa transformação, não é através de argumentos, é o Espírito de Deus. Às vezes a gente tem bastante testemunhos, inclusive lá na Europa a gente ouve muito isso, de muçulmano que se converte de uma hora para outra. Chinês, quantos chineses se convertem, aceitam Jesus, e às vezes um sonho que eles recebem, uma revelação, e eles vêm para a igreja, procuram Jesus, buscam Jesus. Tudo isso é muito impressionante, porque é o Espírito de Deus. Por isso que eu e você, nós somos apenas servos. Você não é dono de nada, você não tem nada, você não possui nada, você é apenas um servo. Tudo é dele, é ele que trabalha, é ele que faz, é ele que realiza, é ele que sustenta, é ele que dirige, é ele que te chama, é ele que te batiza, é ele que te ordena, enfim, é ele que te dá o pensamento, a inspiração, tudo é dele.
Nós somos apenas os mordomos. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas isso tudo aconteceu, conforme Paulo diz, vindo a plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo perfeito. Então, nesse sentido, a expiação traz uma importância fundamental para tudo que fazemos. Por exemplo, a expiação é o traço distintivo do cristianismo. A expiação vindica a santidade e a justiça de Deus. A expiação estabelece a lei de Deus. A expiação manifesta a grandeza do amor de Deus. A expiação prova a autoridade divina das Sagradas Escrituras ou do Antigo Testamento. A expiação fornece prova definitiva dos sistemas teológicos. Expiação. Então a base, por isso mais uma vez parabenizo a iniciativa, a base para tudo é a expiação. Sem expiação não há cristianismo, sem expiação não há salvação, sem expiação não há pregação, sem expiação não há nada de novo. Então ele é o Cordeiro de Deus que veio para nos dar a vida, compreender. Aí nós temos a fé. A fé cristã é oriunda da compreensão da expiação. Embora talvez os crentes não saibam os nomes, a nomenclatura correta, mas o Espírito de Deus coloca essa compreensão no interior. Porque, irmãos, existe um vocabulário do céu que não se aprende nas bibliotecas, que não se aprende. A gente estuda a vida inteira, mas você pode ir para as universidades, mas tem um vocabulário, porque se esse vocabulário que a gente aprende nas universidades levasse a salvação, o mundo inteiro estaria salvo. A USP só tinha gente salva, né? O Mackenzie mesmo, que é uma faculdade teológica e tem outros cursos, mas eu já fui do Mackenzie e vi estudando teologia fumando cachimbo, né? Mas ia ser pastor, né? Então, irmãos, a questão toda é o vocabulário do Espírito. E você encontra as pessoas que nem o verbo conjugam, desconjugam o verbo. Nós fomos, nós voltemos, não viemos, não ganhamos, nem perdemos, empatemos. E você vai conversar sobre Deus com eles. Meu Deus. A gente pergunta, mas onde é que você aprendeu essas coisas? Do jeito que vocês estavam fazendo aqui, ó, ajoelhados, buscando a presença de Deus, estudando a palavra. Mas é homem lá da roça, gente lá da roça. Às vezes, irmão, e ele vai conversar com você, você vai falar, mas o que vai sair daí? É só levantar a mão, o capeta sai, a doença sai, o demônio sai, o inferno sai. Meu Deus! Então quer dizer, ele pode não saber o vocabulário daqui de baixo, mas conhece o vocabulário do Espírito. A linguagem do Espírito, que é a linguagem do homem e da mulher de Deus. Maravilha! Glória a Jesus. Então a fé que nós praticamos só pode ser compreendida nessa linha de raciocínio, porque a fé não se embasa em questões filosóficas, psicológicas, e nem em pensamento de coach, porque hoje em dia, irmãos, o negócio é coach. Eu fui na igreja do dia ali e falei, meu pastor aqui é coach. Eu falei, rapaz, mas que coisa, onde é que está isso na Bíblia? Não, aqui é porque é tudo, a linguagem é, olha como é que a igreja está cheia. Um amigo até, eu falei, não, tudo bem, Deus abençoe o coach. Por quê? O negócio agora, a teologia do coach só dá coach. Então, às vezes as pessoas confundem fé com isso. Na verdade é uma fé alicerçada na doutrina da expiação. Porque você pode, de repente, falar de fé em várias circunstâncias, porque claro que é bom você ter pensamento positivo, é bom você pensar positivo, mas a fé para a salvação não tem nada a ver, porque é uma fé gerada pelo Espírito. Nós temos essa fé dividida em três partes: fé que uma vez foi dada aos santos, que também está em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou então a fé como fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, fé como fruto do Espírito. Ou então a fé para a salvação, que já falamos, ou a fé como dom do Espírito, em 1 Coríntios capítulo 12. Então fé para a salvação, fé como fruto e fé como dom. Todas essas fés, se eu posso colocar no plural, é algo oriundo de Deus, do Espírito, não é produto de laboratório, nem de computador, nem de filosofia, nem de psicologia. Essa fé é gerada pelo Espírito de Deus. E coincidentemente está escrito aqui, até aqui chegamos pela fé. Glória. Então veja bem, é a fé que não tem nada a ver com essa fé estranha, esdrúxula, difusa, confusa e obtusa, que nós vemos aí muitos arraiais. É uma fé que gera milagre, é uma fé que não se prende ao mundo, é uma fé gerada pelo Espírito. Essa fé não é do mero conhecimento das letras, da academia, não é de admiração. Porque aí você pergunta para alguém, por que você vem à igreja? Porque eu admiro os crentes. Mas só admirar não funciona. É uma fé gerada pelo Espírito, revelada por Deus na obra da expiação. E com isso nós podemos fazer missão. Porque a missão, ela subdivide-se em diversas partes. Por exemplo, você já é uma missão. Deus colocou você nesta terra com uma missão. Então, você tem essa missão diante de si. É necessário que você conheça, que você saiba a razão da sua existência. Inclusive até na profissão você pode exaltar o nome de Jesus, como médico, como advogado, e artista, como jogador de futebol. Você pode exaltar a Jesus. Nós temos o Romário, que nós contribuímos para ele chegar até a Índia, e ele não foi pela Assembleia, mas foi para a Igreja Batista, foi nosso aluno lá no Betel. Ele não podia entrar na Índia como missionário, e ele estudou e falou, bom, eu vou entrar na Índia como técnico de futebol. Ele fez um curso, se aperfeiçoou, ele também gostava do futebol, né? Porque você tem que gostar, né? Chegou lá como técnico de futebol, abriu uma escolinha de futebol e foi ensinar a garotada a jogar, e aquela garotada inteira se converteu a Cristo através do futebol. Então veja as estratégias que nós temos. O Ludwig Nicolau von Zinzendorf tinha esse plano. Ele dizia que os missionários ensinava os missionários a serem também empreendedores, porque como empreendedor ele podia fazer o seu trabalho, mas pensando na missão. E assim, quando você estuda os morávios, você percebe, vai ver que eles foram para a maior parte da terra, foram os morávios. Esses morávios oriundos certamente lá do pietismo, que foi crescendo até chegar lá na antiga Morávia. E daí, veja que se você estudar a fundo a história, nós vamos ver que as Assembleias de Deus da Rua Azusa tem um certo fundamento dessa visão, desse povo que veio ali daquela região. Mas veja, eles trabalhavam dentro dessa visão também do profissional. Então veja que você é uma missão. Agora, como igreja, a igreja tem uma missão extraordinária. Eu recebi, já estou encerrando, eu recebi uma carta lá na nossa igreja, bem arrumadinha, bonitinha, cheia de detalhes, na caixa de correio da igreja. Eu falei, mas quem mandou essa carta? Eu fui ver, tinha lá o endereço, abri, estava uma carta manuscrita, bonitinho, né? E com o WhatsApp, telefone, mas com um conselho bom estava escrito ali.
Depois falei, mas onde é que é isso? Fui ver, Torre de Vigia, Testemunho de Jeová. O método deles é extraordinário. Estão fazendo isso em todas as casas. Já colocaram aqui. O método é muito interessante, só a doutrina que não presta. Mas o método, então veja que é importante que nós entendamos a igreja multiplicadora, porque a missão começa aqui, começa no nosso bairro, de casa em casa, de praça em praça, de cidade em cidade. Depois nós temos a missão transcultural, enfim, mas tudo isso está centralizado aonde, pastor? Na expiação de Cristo. E nós, como pastores, pregadores, missionários, temos que ter o livro de Atos dos Apóstolos, onde nasceu a igreja. Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, onde os irmãos saíram por todo mundo pregando o Evangelho de Cristo, centralizados na expiação de Cristo. Hernandes Dias Lopes conta uma história que tinha uma cidade onde tinha uma igrejinha, e os crentes lá também eram crentes que não gostavam muito de oração, mas estava lá a igrejinha, numa cidade pequena, e do lado da igreja morava um ateu. Um dia aconteceu um acidente com a igreja pegou fogo, e cidade pequena sabe como é, né? Tem um acidente, todo mundo vai lá para ajudar, aí vem uma lata de água, com mangueira, com isso, e todos tentando apagar o fogo. E diziam, pegou fogo na igreja dos crentes. E tinha uma irmã lá também ajudando a apagar o fogo. Quando ela olha, viu o ateu dentro da igreja, também ajudando a apagar o fogo. E ela disse, mas o senhor aqui nessa igreja, nunca vi o senhor aqui. E ele diz, mas a igreja também nunca pegou fogo. Então quando a igreja pega fogo, irmão, todo mundo vem. Deus abençoe, retorna a palavra, pastor. Encerrar, né, filho? Encerrar. Deus seja louvado. Paz do Senhor Jesus, amados. Todos em pé, por gentileza. Diga a vitória nossa. Pelo sangue de Jesus. Deus continue abençoando o pastor José Elias Crossi. Ele é um expositor, professor e, acima de tudo, servo de Deus que ministra a palavra, tá certo? Olha, nós queremos agradecer a todos. Quarta-feira tem mais. Diga assim, quarta-feira tem mais. Diga. Quarta-feira. Isso, pedimos a cooperação dos amados. Obrigado aos pastores que aqui estão, para nós nos deliciarmos ouvindo este servo de Deus. Na quarta-feira será o pastor Erivaldo de Jesus. Pastor Erivaldo de Jesus, do Belém, um homem de Deus, que vai trazer uma palavra poderosa para os nossos corações também. Aí, na saída, meus amados, antes de falar da questão da saída, os nossos agradecimentos ao pastor José Elias Crossi e à irmã Ardene, sua esposa. Deus abençoe. Aplauda o Senhor por este distinto casal, nossos amigos, servo de Deus. Glória a Deus, muito obrigado. E eu fico devendo a visita lá à igreja, nós, né, Arthur? Lá da Vila Guacuri. Na saída tem cantina, olha, a favor de missões. É um hot dog aí, light, tá bom, meus amados? Tá bom? Então, nos ajude. O pastor Edivaldo, ele tem aí também uns docinhos aí na saída. Os irmãos prestigiam o servo de Deus, tá? Ele precisa, e a gente faz este apelo à Irmandade, tá bom? Amanhã às 11 horas nós temos o nosso podcast aqui, que é acompanhado nas redes sociais, a virtude do caráter do homem diante de Deus. Pois bem, vai estar, um amigo nosso muito preparado. Doutor Murilo, um amigo nosso, e o pastor Carlos estarão aqui. Amém, igreja? Amém, amém. Diga, Deus é fiel. Isso, não esqueça, a expiação de Cristo é tema central da Bíblia, do Evangelho, para entendermos a doutrina da salvação. Nós estamos aqui vivos porque Ele morreu. Amém, igreja? Se nós estamos aqui ressuscitados, porque Ele ressuscitou.
Se nós estamos aqui publicando que ele vai voltar, porque ele deixou esta promessa que vai voltar. Não é isso, Elias? Deus abençoe, amém. A bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com esta igreja e com ela permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, obrigado. Amo todos vocês.